Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso queira receber as mensagens, manda um oi para o 61991192421, Irmão Alex. Beleza? Vamos lá então, nós estamos lendo o livro aqui bastante interessante, que fala sobre os anjos, né? O livro é A Doutrina Bíblica dos Anjos, Estudo sobre a Natureza e o Ofício dos Seres Celestes, por Severino Pedro da Silva. Nós já fizemos o vídeo parte 11 e hoje nós vamos iniciar no vídeo parte 12, vamos dar continuidade, beleza? Que é: os anjos não são uma raça. Tranquilo? Vamos lá então. Não são uma raça os anjos, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamentos, mas serão como anjos do Eterno nos céus. Isso aqui foi uma resposta que o Messias, né, Yahushua, que nós conhecemos como Jesus, deu lá para os pessoal que fizeram a pergunta, que está em Mateus capítulo 22, verso 30. Os anjos, em sentido algum, compõem uma raça, mas antes uma companhia ou diversas companhias. Cada anjo é uma criação original. Por esta causa não propagam a sua espécie. Eles não têm sexo, ainda que citados no sentido masculino, porém neste campo são neutros. As Escrituras jamais inferem aos anjos pronomes do gênero feminino, como angélica e etc. Seus nomes são poucos e limitados nas Escrituras, mas os que são dados são nomes masculinos. Observamos, pois, Miguel, Gabriel, maravilhoso entre os bons, e Satã, né, Abaddon e Apolion entre os maus. Na Bíblia sempre lemos frases assim: filhos do Eterno, né, que filhos de Deus, que está em Gênesis capítulo 2, verso 2, filhos dos homens, Salmos capítulo 11, verso 4, filhas das mulheres, Deuteronômio capítulo 11, verso 17, mas nunca lemos filhos dos anjos. Deve-se observar que, apesar de serem os anjos chamados de filhos do Eterno, nunca são chamados de filhos do Senhor. O título filhos do Eterno se restringe a anjos, na Bíblia hebraica, né, que nós conhecemos como Antigo Testamento. Nas seguintes passagens, Jó, capítulo 1, verso 6, Jó capítulo 2, verso 1, Jó 38, verso 7, Salmo capítulo 29, verso 1, na Septuaginta, né? E Salmo 89, versículo 6, Daniel capítulo 3, verso 25, a Septuaginta e todos os manuscritos traduzem o hebraico dessas passagens por anjos do Eterno, por meus anjos, especialmente as passagens de Jó 38, verso 7, no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 2, encontramos o enigmática expressão filhos do Eterno, que o Dr. Bullisson traduz por anjos do Eterno. Para nós, esta maneira de traduzir o texto não se conduta com o argumento principal das Escrituras por vários motivos. Os anjos diferem dos homens tanto em relação ao casamento quanto a várias outras necessidades humanas. Também difere dos homens no que tange à limitação da vida. Deste modo, como já tivemos ocasiões de expor em outras notas, os anjos fiéis do Eterno não morrem. Os decaídos serão submetidos a um julgamento final quando o Eterno acabar com sua história em relação aos homens e aos anjos.
Mas mesmo assim eles continuarão sua existência, não terão vida, mas terão existência. Para nós é inadmissível pensar ou ensinar que esta passagem de Gênesis capítulo 6, verso 2, refere-se a anjos, seres que nem casam nem se dão em casamento. Mateus capítulo 22, verso 30. Refere-se sim à violação da separação entre a descendência piedosa de Sete e a descendência iníqua de Caim. Vejamos mais um argumento para melhorar a compreensão do significado do pensamento. Essa passagem aqui, pessoal, de Gênesis capítulo 6, versículo 2, ela é bastante, vamos dizer, polêmica, né? Ali tem pessoas que defendem que realmente ali foram anjos, né? Que ali foram seres celestes. É por isso que foi até um dos motivos, né, do dilúvio. Vamos continuar. Clarence Larkin, em seu livro O Mundo dos Espíritos, tece um longo comentário sobre os filhos do Eterno e as filhas dos homens. Porém, sua tese, embora brilhante, não se harmoniza com a declaração de Jesus em Mateus capítulo 22, verso 30, em Marcos capítulo 12, verso 13 e Lucas capítulo 20, verso 36. Respectivamente, vejamos. É interessante isso aqui, pessoal. A pessoa tem que entender o seguinte: naquela passagem de Mateus ali, que Jesus está respondendo, eles fazem uma pergunta para Jesus. E Jesus, ele responde segundo a pergunta, né? E infelizmente muitas pessoas têm mania de pegar passagens de contextos diferentes para poder argumentar algum pensamento. Isso é perigoso. Cada passagem tem que fazer análise dentro do contexto. Vamos lá. Quantos nomes foram usados em Gênesis capítulo 6, verso 1 e 4? Aí ele fala que Elohim, traduzido para filhos do Eterno, filhas dos homens, gigantes, varões de renomes, filhos do Eterno, no conceito de Larkin, não tem o mesmo significado no Antigo e no Novo Testamento. Realmente, interessante. Várias passagens têm um significado na Bíblia hebraica e no Novo Testamento tem significado diferente. No Novo Testamento se aplica àqueles que se tornaram filhos do Eterno através do novo nascimento. Faz sentido. Aí João capítulo 1, verso 12, Romanos capítulo 8, verso 14 e 17, Gálatas capítulo 4, verso 6, 1 João capítulo 3, verso do 1 ao 3. No Novo Testamento, ele se aplica aos anjos e foi dessa forma usado 5 vezes, 2 em Gênesis e 3 vezes em Jó. Porém, Larkin, não cita Mateus capítulo 22, verso 30. E, portanto, seu argumento de que os anjos, que os filhos do Eterno ali são anjos, não tem aceitação dentro do conceito geral do pensamento restante da Bíblia. É o que eu falei aqui. Esse Larkin, ele defende a ideia que lá em Gênesis capítulo 6 é anjo. Né? Só que tem um grupo de pessoas que defende que ali não é anjos, né? Então é interessante a gente sempre analisar o contexto. Tem um livro interessante que é o livro de Enoque. Ela traz muita informação importante. O livro de Enoque, ele é citado até no Novo Testamento, né? Então é importante a gente fazer análise do livro específico, né? Não pegar uma passagem específica, uma fala que foi feita no Antigo Testamento, num determinado contexto, e pensar que quando está falando algo semelhante em outro local, em outro ambiente, em outro contexto, é a mesma coisa, né? Tem que saber separar isso aí, beleza? Então tá aí mais um vídeo aí, que o Eterno possa estar nos abençoando, e um abraço do irmão Alex.